Eu já gostaria de convidar a todos vocês para uma rápida meditação na palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13, a começar do versículo 10, que diz assim: o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13, a começar do versículo 10, que diz assim: E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia há 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Que Deus poderoso este, que nós servimos. Vamos meditar um pouco nesta passagem, não é? A mulher encurvada, que Jesus curou. Glória a Deus. E Ele é o mesmo ainda hoje. Estaremos meditando, não é? Na história de uma mulher que se encontrava muito enferma, que andava encurvada. Vemos nos dias atuais muitas pessoas acometidas dessa enfermidade, né, de problemas na coluna, como seja escoliose, lordose, cifose e outras mais, enfermidades que atingem a coluna. E essa enfermidade, ela dói muito, ela incomoda, e muitas vezes a pessoa é impedida de desempenhar as mais simples tarefas por conta dessa enfermidade. E, às vezes, uma medicação, dependendo do grau da enfermidade, serve como um paliativo, alivia um pouco as dores, né? Algumas usam colete, mas algumas só mesmo a cirurgia. Então, são problemas assim, né, mais graves, que atingem a coluna, que muitas vezes só Jesus para curar mesmo. E naquela época, você imagina uma mulher encurvada naquela época, não é? Que não tinha a medicina que tem hoje, mas já tinha Jesus que cura de toda enfermidade. Glória a Deus. Como nos nossos dias atuais também. Ele ainda é o mesmo que cura toda e qualquer enfermidade. Mas vamos ver um pouco da sua aflição? A causa era um espírito de enfermidade que estava ali deixando ela presa naquela situação. E sabe quantos anos? A Bíblia relata, acabei de ler, 18 anos. Você imaginou o que é? Você, uma mulher dona de casa, você enferma há 18 anos, você impossibilitada de fazer a maioria das suas tarefas, né, que a incomodava, a impedia. A duração, 18 anos. E quando alguém é acometida de cifose, essa envergadura da coluna, a pessoa ela é como que obrigada a olhar só para baixo, por conta da enfermidade, né? Que faz a sua coluna se encurvar, e ela fica andando só, né, com o seu olhar para baixo. Então, a sua visão fica muito restrita, podemos assim dizer, uma visão bem limitada. E vemos aqui como, né, Satanás faz com as pessoas que ele gosta de aprisionar. Ele gosta de ver, né, as pessoas com medo, cabisbaixo, prostradas, caídas, né? Não se erguer, não ter perspectiva de vida. Assim é a posição
que o inimigo das nossas almas quer ver a humanidade prostrada, caída, cabisbaixa, moribunda, triste, amargurado. Mas há um que é poderoso, que traz de volta a felicidade, a alegria, o motivo, a razão de viver também, não é? E ela foi acometida de um espírito de enfermidade, encurvada, envergonhada por 18 anos, olhando só para baixo, não é? E andava encurvada, mas nós somos a imagem de Deus, né? E aquela mulher, ela vivia nessa situação, só olhando para baixo. Imagine as escolhas das roupas dessa mulher, não é? Imagine, em todo lugar ela não poderia estar. Uma mulher só encurvada, qual motivação que ela teria, não é? Você já pensou? Vamos nos pôr no lugar desta mulher com cifose, que vivia somente encurvada e há 18 anos, muitos anos. Quando vamos a um casamento, temos aquela felicidade, né? Se formos testemunhas, de estarmos ali com os nossos esposos, né? E adentrarmos ali aquele templo, aquele lugar, no recinto daquela cerimônia, né? Do lugar onde vai ser, né, efetuada a cerimônia de casamento, mas todas erguidas, né? Seus sapatos altos, elegantes, porque temos uma coluna que nos facilita a entrarmos erguidas, né? Mas aquela mulher não. Por mais simples que fosse a sua tarefa, não precisava nem ser um casamento, não precisava nem ser uma festa, não. Uma simples tarefa a dificultava, porque ela vivia encurvada. A sua coluna a deixava assim, não é? E na sua residência, né, no cotidiano também, as dificuldades para exercer suas tarefas, por mínimas que fossem, não é? Mas a sua confiança em Jesus, vamos ver? No 11 diz assim: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não se podia de modo algum endireitar-se. Mas ela foi ao templo. Glória a Deus. A sua confiança em Jesus. Ela veio à sinagoga em busca de uma solução na pessoa de Jesus Cristo. E ela despertou, sim, sua compaixão. Ele, Jesus, escolheu dentre a multidão, olha que Jesus maravilhoso, e chamou a mulher. E aconteceu algo diferente naquele culto. Ela obedeceu e foi até o mestre. Glória a Deus, né? Imagine se ela tivesse se entregue à desilusão, ao desânimo. Não, eu nessa situação, tantas pessoas que vão estar ali no templo, né? Que vai fazer eu, uma mulher encurvada, com esta enfermidade quase embaixo, já toda encurvada, o que vai fazer esta mulher no meio de uma multidão que está ouvindo Jesus? Mas ela foi em busca de solução, porque ela cria que Jesus, estando ali, ela poderia ser tocada também. E Jesus chamou a mulher, né? Olha, de ignorada, desprezível, que ninguém dava tanta atenção, não é? Ela passa a ser o centro das atenções naquele momento ali, né? O centro das atenções. Jesus fez alusão a ela, chamou-a. Que coisa tão linda, não é? E Jesus a toca, glória a Deus. Vendo Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Já pensou quanta emoção?
de você estar no ambiente ali e Jesus chamar por você, dentre tantas pessoas, uma mulher nessa situação, né? E apesar da proibição da lei, Jesus a curou no dia de sábado, para mostrar que é Senhor do sábado também, né? Para os judeus, a violação do sábado era uma ofensa, né? E poderia até ter sido ela, esta mulher, apedrejada, né? Mas a lei era, nesse dia não farás obra alguma. Êxodo 20:10 nos diz, nesse dia não farás obra alguma. Jesus a honrou, né? Filho de Abraão. Glória a Deus. Jesus a honrou, a curou e deixou liberta daquele espírito de enfermidade. E a sua restauração? Corpo erguido, de imediato, não é? De imediato ela já ficou curada, ela deixou de ser totalmente encurvada, uma mulher, né, com enfermidade de cifose, totalmente a envergadura da sua coluna, ela de repente ela se endireitou com o toque de Jesus, vemos aqui na palavra do Senhor, e ela ficou erguida da alma, da alma. Ele é aquele mestre que cura todas as enfermidades, né? Quantas que neste momento e quantos que podem estar com a cifose espiritual, não é? Emocional, precisando de uma restauração. Cifose emocional, encurvada diante de tantos problemas que lhe afligem e só enxerga ali o poço de dor, de sofrimento. Mas que Jesus, nesta tarde, esse final de dia, né, quando estamos aqui reunidos, e você aí juntamente conosco, Ele te diz, eu posso te curar. Eu posso te curar desta envergadura no poço de pecado, de emoções, aquelas emoções que lhe deixaram marcas, feridas. Eu também posso te reerguer hoje. E você que está andando cabisbaixo, não é? Muitas vezes, quem sabe, famílias desoladas, parentes que perdeu, tristezas profundas, amarguras, decepções. Eu não sei se eu estou falando de repente com algum pai, alguma mãe que está passando um momento difícil, que tem filhos viciados nas drogas, e aí você se encontra cabisbaixa, cabisbaixo, moribundo, triste, né? Ali, ó, encurvado diante da situação de tristeza. Mas hoje Jesus diz, eu te curo também das tuas emoções. Tu estás encurvado diante dos problemas, mas eu sou maior do que os problemas. Eu sou maior do que qualquer enfermidade e eu posso te erguer outra vez, reerguer outra vez, né? Casamento, divórcios, abandono do marido. Mas Jesus, ele é pai de órfãos, viúvas e de mulheres que foram desprezadas. Ele ainda é o mesmo, ele é o pai. Ele é o pai que supre tudo em nós. Glória a Deus. Dificuldade financeira. Jesus também supre as necessidades financeiras, abre emprego, ele fecha a porta, ele abre porta. Nosso Deus é assim, não é? Nosso Deus é assim, ele abre porta, fecha a porta. Não sei se você tem passado por uma agressão também física e Jesus te diz, vou te erguer, porque sou Deus que cura as emoções também. Eu sou o Deus que salvo, que curo, que batizo com o Espírito Santo, que restauro uma vida, por mais encurvada que ela se encontra, porque sou Deus que dá vida, assim diz o Senhor para nós no dia de hoje, né? Então, outros motivos também que a fizeram estar assim, curvada diante dos problemas. Muitas vezes, a sua alegria foi embora, não é? Por conta de um problema difícil que você passou. E também lhe deixaram marcas
E Jesus está vendo você aí agora encurvada diante deste problema, assim como estava aquela mulher encurvada, doente da coluna de cifose, e que Jesus a curou. Ele pode também te restaurar hoje, te dar uma nova vida, restaurar a tua saúde também, e você ser uma nova pessoa, né? E aí vemos que ela glorificava Deus diante de tanta bênção, né? Olha aqui, impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava Deus. Quem faz isso em nós? Só o dono da vida, só Jesus. Eu te falo porque eu já provei da cura através de Jesus. Cura de muitas enfermidades, curas emocionais também, cura de momentos que só o Senhor podia me restaurar, de enfermidades, e o Senhor me restaurou, me reergueu, né? E assim Ele continua fazendo. Eu estou falando daquilo que eu tenho não só ouvido, nem visto, mas tenho provado, né? Vemos na palavra do Senhor, não é? Jó, quando estava conhecendo mais a Deus, ele pôde assim dizer: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos veem as tuas obras, meus olhos contemplam as tuas maravilhas, e eu posso dizer agora como tu és grande. Glória a Deus, porque Jó, né, em meio a aquele momento difícil, ele quis até questionar, né, o porquê ele estava passando tudo aquilo, e Deus falou para ele: Jó, quando tu nem imaginavas de existir, eu já era Deus. Eu já fazia tantas maravilhas, tantos milagres. E aí ele foi, né, entendendo o trabalhar de Deus na vida dele, entendendo também que podemos tudo naquele que nos fortalece. E aí Jó pôde ter uma nova visão. Então eu estou te dizendo, no dia de hoje, creia que Deus, este Deus que eu estou pregando hoje, Ele é o mesmo que pode te restaurar, te dar uma nova vida e curar de todas as enfermidades espirituais, físicas e emocionais. Que Deus continue te abençoando e você vai saltar de alegria e glorificar a Deus, porque este Deus ainda é o mesmo e Ele vai fazer do mesmo jeito que fez com esta mulher, com você, restaurar a tua vida, a tua saúde e você ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Que Deus continue te abençoando. Amém.